vamos falar sobre as evidências bíblicas de salvação. Como é que eu sei que eu sou salvo? É uma pergunta, parece simples, né? Principalmente para alguém que já frequenta a igreja há muitos anos e tal. Mas por incrível que pareça, a maioria das pessoas da igreja não sabe responder. Ela só responde uma questão de sentimento. Eu sinto isso, eu sinto que eu sou salvo, eu sinto. Mas ela não sabe identificar na Bíblia o porquê que ela é salva. O que evidência a Bíblia dá a essa pessoa de que ela pode ter a certeza de que é salva. Tá? Então, o tema de hoje é esse aqui, evidências bíblicas de salvação. Agora, isso aqui não foi feito para você julgar as pessoas, esse é salvo, esse não é. Entende? Na verdade, em primeiro lugar, ele foi feito para você ver a si mesmo, não para você ver os outros. Se esse é salvo, se aquele não é. Em primeiro lugar, ele foi idealizado, foi feito para a pessoa que lê a palavra, identifique-se a salvação nela mesma, se ela é salva ou se ela não é, tá? Antes de olhar para qualquer outra pessoa em volta. Você tendo certeza da sua própria salvação, aí você pode ajudar outras pessoas. Ajudar, não julgar. Ajudar outras pessoas nas quais você não vê estas evidências. Tá? Ajudar as pessoas. Entende? Não é julgar, não é criticar, não é sei lá, essas coisas aí. Geralmente as pessoas julgam muito no meio evangélico, infelizmente, mais do que amam. Então, tendo a certeza da sua própria salvação, a partir daí você possa amar, ajudar outras pessoas. Tá? Evidência não é prova. Tá? Eu sempre falo isso, quer dizer, não sei se vocês aqui assistem o seriado CSI, né? Aquele seriado de investigação criminal. Se você assiste e presta atenção ali no seriado, você vai perceber que eles falam muito essa palavra aqui, evidência. E no meio criminal, no meio policial, se fala muito disso. Você assiste uma reportagem sobre um caso policial na TV, entende? No telejornal, eles usam esse termo aqui, evidência. A evidência não é a prova de que alguma coisa aconteceu. A evidência é uma indicação de que aquilo aconteceu. É uma evidência, quer dizer, é algo que leva a acreditar ou pode-se supor que tal coisa aconteceu por causa daquela evidência. Entende? A prova é algo completamente diferente. Quando existe uma prova, então fica provado que aquilo aconteceu. Em relação a um crime, alguma coisa assim, fica provado que tal pessoa cometeu tal crime naquela hora, naquele lugar, naquele instante, ela estava ali e ela fez aquele ato. Tem provas. Geralmente a prova é a testemunha ocular, ou sei lá, hoje em dia tem os exames de DNA, essas coisas aí, que geram provas contra uma pessoa. Mas a evidência não é a prova. Então a Bíblia fala de evidências de salvação. Não é prova, porque não pertence ao ser humano saber quem está salvo e quem não está. O máximo que ele pode cuidar é de si mesmo. Mas nenhum outro ser humano tem poder de declarar esse salvo ou não salvo. Tá? Ou a certeza na sua declaração, esse está salvo, esse não está salvo. Tá? Por maiores que sejam as evidências que você vê na vida de uma pessoa que ela não está salva, ou por maiores que sejam as evidências que você vê na vida de uma pessoa que ela está salva, só Deus é que sabe realmente o estado
Isso não pertence ao ser humano, entende? Não pertence a nenhum pastor, a nenhum padre, a, sei lá, nenhum religioso, ninguém tem autoridade para declarar alguém salvo ou não salvo. Infelizmente, como eu já disse, no meio evangélico as pessoas fazem declarações a respeito da vida de outras com uma facilidade assim muito, como é que eu vou dizer, uma facilidade que é preocupante, né? Que é uma coisa que não pertence à pessoa, não pertence a nenhum ser humano, nem pastor, nem ninguém tem autoridade de Deus para declarar uma pessoa salva ou não salva, ou para expressar, você está salvo, não, você não está. Ninguém tem. O máximo que a gente pode é ajudar as pessoas em relação às evidências. De repente, uma pessoa não mostra evidências de que ela é salva, mesmo frequentando uma igreja, mesmo isso aqui. Então cabe você tendo a plena certeza da sua própria salvação, já considerando as evidências da sua própria vida em primeiro lugar, aí você pode ajudar outras pessoas, entende? Em relação à salvação. E a salvação da alma é a coisa mais importante na vida de uma pessoa. Não tem nada mais importante, gente. Comprar uma casa, comprar um carro, casar, não tem coisa mais importante do que a salvação da alma. Tá? Nós vivemos nesse mundo 60, 70, 80 anos. Isso não é nada em relação à eternidade. Entende? Isso não é nada. Então, a coisa mais importante para um ser humano é cuidar da sua própria salvação, ou buscar a sua própria salvação, cuidar dela, né? Preservá-la e ter a sua própria salvação como realmente o bem mais precioso da sua vida. Não existe bem mais precioso do que esse na vida de um ser humano. O Senhor Jesus falou isso muito claramente. O que dará ao homem em resgate da sua alma? Ainda que o homem ganhe o mundo inteiro, o que vai adiantar isso para ele se ele perder a sua alma? Então, esse é um assunto muito sério, né? Um assunto extremamente importante que nós estamos tratando aqui hoje, e que cada um então possa avaliar pelas evidências o estado de sua própria alma. E como eu falei, repito novamente, tendo a firmeza na sua própria alma, se você reconhecendo evidências de salvação na sua própria alma, aí você pode ajudar os outros. Pode, com amor, ajudar outras pessoas a serem salvas. Tá? Bom, vamos lá. 2 Coríntios 5,17. Eu vou ler na minha versão aqui. Depois eu queria que o Sr. José lesse na versão dele. Depois eu queria que alguém lesse na Bíblia Viva. Tá? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Pode ler, Senhor. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Então, qual é a primeira grande evidência? Olha, existem, na verdade, muitas evidências em toda a Bíblia. Eu separei aqui apenas as três, que podemos dizer as três principais. A primeira delas é a novidade de vida.
acontece uma mudança, acontece uma transformação. Quem é que passa por essa mudança? Quem é que passa por essa transformação? Aquele que está em Cristo. Então, é importante a gente salientar. O que a palavra de Deus diz? Se alguém, ele não está se dirigindo a evangélicos, católicos, espíritas, Seixos Noyes, Testemunho de Jeová, ele não está se dirigindo a nenhuma religião especificamente. Ele está dizendo, se alguém... Essa é a católica. Quer que eu leia nela para ver se tem diferença? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram. Eis que uma realidade nova apareceu. Então, é a mesma coisa, não é? Porque é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. E a gente tem que se preocupar com a palavra de Deus, não com a palavra de homem, ou com declarações humanas. Tá? Então, para quem o Senhor dirige a quem Deus, através dos seus servos, dirige essa declaração? Ele diz, se alguém, porque a Bíblia foi escrita para os seres humanos. A Bíblia não pertence aos crentes, a Bíblia não pertence aos evangélicos, aos católicos, a Bíblia não pertence aos pentecostais, aos tradicionais, a Bíblia não pertence a esse ou aquele. A Bíblia é a carta de Deus a todo ser humano. Ela foi escrita para os homens. Ela deve ser propagada a toda pessoa, né? E de pregar o Evangelho a toda criatura. Então vocês têm uma mensagem que vocês têm que levar a todos os seres humanos, a todas as pessoas, a toda a humanidade. Jesus morreu por todos. E a salvação não é uma propriedade particular de nenhuma igreja. A salvação não é propriedade particular da igreja evangélica, nem da igreja pentecostal, nem da igreja católica, nem de nenhuma outra igreja que se diz cristã. A salvação, né, é o presente de Deus para os seres humanos. Tá? Então, aqui diz o quê? Se alguém está em Cristo, aqui não diz que ele será ou que ele pode ser. Diz o quê? Se alguém está em Cristo, este é uma nova criatura. Na verdade, o termo mais próximo do grego é criação. Este é uma nova criação. No sentido de que começou tudo de novo. É esse o sentido do que o apóstolo Paulo está dizendo. Se alguém está em Cristo, começou tudo de novo. Esquece o que ficou para trás, esquece, não se preocupa mais com o passado, né? O livro da sua existência, da sua vida, antes de você encontrar Cristo, é como se não tivesse existido. Você passou a ser agora. Agora você é. Agora é a partir daqui que você segue. Pare de ficar olhando para o passado. Entende? O que importa é daqui para frente. Entende? O que importa é o que você agora vai... Como é que você vai viver, já que você agora está em Cristo. Se você agora está em Cristo, alguma coisa aconteceu com você. Houve uma mudança. Entende? Agora você não é mais a mesma pessoa. Mudou. Quer dizer, a sua forma de enxergar as coisas mudou. O teu foco mudou. As tuas prioridades mudaram. Tá? Aquilo que você antes amava, agora você despreza. Aquilo que você antes desprezava, aquilo não tinha nenhum valor para você, de repente agora tem muito valor. Entende? Antes você desprezava a Bíblia,
desprezava reuniões como essa, achava, desculpa o termo, achava um saco, isso aqui, esse negócio de ficar, orar, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, estar junto com as pessoas, falar sobre Jesus, uma coisa que você fugia, desprezava. Né? O que você gostava era da balada, da bagunça, da bebida, entende? Das mulheres, ou dos homens, sei lá. O que você queria mesmo é se divertir, era curtir. Mas aí quando você se converteu a Jesus, uma coisa mudou totalmente em você. Hoje o teu prazer está aqui, na palavra, na oração, de estar com os irmãos e de falar da palavra, de falar de Jesus. Teu assunto preferido é Jesus. Teu assunto preferido é a palavra. É estar, você não tem maior prazer do que estar com os irmãos e desfrutar da comunhão no Espírito. Agora isso você ama. E aquilo que você antes amava, entende? A balada, a diversão, agora você tem até nojo. Você não gosta nem de lembrar as coisas que você fazia, as coisas que você falava, aquilo que andava na tua cabeça, sabe? Você se sente como se fosse realmente outra pessoa. Aquilo, agora você tem vida, agora você é alguém. Quando você fazia aquelas coisas, quando você andava com aquelas pessoas e ia para aqueles lugares, aquilo agora você não gosta nem mais de lembrar. Aquilo não traz nenhuma nostalgia para você. Tá? Não traz nenhuma lembrança. Como era legal quando eu saía, quando eu curtia, quando eu arrebentava por aí e tal. Isso não traz mais nostalgia para você. O seu prazer agora é isso aqui, o reino de Deus. Agora você respira, você fala, você mergulha no reino de Deus, e é nisso que você quer cada vez se aprofundar mais e mais e mais. E se você vive assim, saiba que na eternidade não será suficiente para você se aprofundar mais e mais e mais de Deus. Tá? Porque a Bíblia diz que Ele é... A Bíblia diz que Ele é infinito. Então, você vai passar a eternidade mergulhando no reino de Deus, nas coisas de Deus. Você não vai parar nunca mais. Você começa aqui e daqui você vai para a eternidade. Aquele que é salvo não fica, isso eu vou falar um pouco mais tarde, não fica preocupado se é salvo ou não. A certeza já está nele, porque ele vive o reino de Deus. Ele não tem mais prazer, ele não pensa mais naquilo que ele fazia, que ele dizia, os caminhos tortos por onde ele andava, as coisas, isso aí passou, passado, acabou. Novidade de vida, o teu foco hoje é outro. Você agora vê um outro horizonte diante de você, não é mais o anterior. Isso é uma evidência de que você foi salvo. Entende? E o desejo sempre crescente de conhecer a Deus, de conhecer a Cristo, né? De estar em Cristo, de se aprofundar em Cristo. Tá? Isso é uma evidência de salvação. Tá? E se você é uma ovelha do Senhor, o Senhor Jesus diz: ninguém pode arrebatar as minhas ovelhas da minha mão. Né? Porque ninguém pode arrebatar as ovelhas da mão do meu Pai. Então, você é do Senhor, ninguém pode arrebatar você das mãos dele. Agora você é dele para sempre. Se essa é agora a tua perspectiva de vida, se agora você vive isso, então é uma evidência clara de que você foi salvo. Tá? Se não tem isso, se você não tem isso dentro de você, você não está nessa realidade, então comece a ver o que está acontecendo. Por que eu não sinto isso? Por que eu não quero mais de Jesus? Por que eu não tenho prazer
na oração? Por que eu não gosto da palavra? Por que eu tenho, como é que eu vou dizer, por que eu não tenho nenhum prazer no reino de Deus, nas coisas de Deus? Por quê? Eu sei que é certo, eu sei que eu tenho, mas eu não tenho prazer, não tenho vontade, não tenho. Então comece a orar a Deus, né, e se alertar quanto a isso, comece a se preocupar com isso. Tá? Não vou perguntar para ninguém como é que você está, como é que você é, entre você e Jesus. Tá? Eu só estou apresentando para você a evidência. Entende? Então, você é que vai olhar para dentro de si mesmo e ver até que ponto essa evidência é real em você. Ela acontece em você, ela está presente na sua vida. Tá? A outra evidência está lá em Romanos 8:1, Romanos 8:14. Eu queria que lesse na sua versão e também na Bíblia Vita. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e doção. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deixa eu ver o Romanos 8:1 aqui. 8:1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às... Não, acho que não é esse versículo. Ah, não, eu estou em 2 Coríntios, desculpa, irmão, é Romanos. Peraí. Vamos lá, Romanos 8. Portanto, agora... Agora, 8:14, desculpa. agora outro. Não, 8:1 e 8:14. Isso. Não, 8:1, agora eu vou ler o 14, né? 8:14, certo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Agora o 16? Não. 16 é só de Quer que eu leia nessa parte agora? 8, versículo 14. Na outra versão? Deixa o senhor José ler aqui. Lê o Romanos 8:1. 8, 1. Aí não. É não, aqui. Antes. Lê aqui. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora lê o verso 14. Versículo 14. Deixa eu 14. Pode ler. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Tá. Lê aí o José. 8:1, né? Portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Agora o 14. Porque todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não, acho que o 8:1 você não leu completo. Lê de novo. 8:1? Lê de novo. De novo? Não, ele não. Portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Só tem isso? Só. Que fala que não anda Que segundo a não carne. anda Aqui segundo também é a só carne, três. mas segundo o Espírito. Falta esse aqui. Aqui não tem também. Tá, não tem dois. Quer que eu leia o dois? Tá na continuação do outro. Ó, portanto, o poder do Espírito doador da vida, e eu recebo este poder por meio de Jesus Cristo. Livra-me da lei, do pecado e da morte. Certo. Tá. Lê o senhor. Lê de novo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Então, essa versão aí está mais completa. Qual é a conclusão da declaração? Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há? Porque eles não andam
segundo a carne, mas Aqui não. segundo o Espírito. Fala, né? Também não fala não. Deixa eu ver isso aqui. Lê isso aí, Carol. Vai pra mim. Agora, porém, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, em Jesus Cristo. Só. É a mesma coisa que A mesma coisa não, que aqui. esquece. E o meu tem essa versão minha. Tá bem assim? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Igual isso aqui. Só faltou um último Ó, tem uma explicação aqui. Alguns manuscritos dizem Jesus que não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não está em todos os manuscritos. Entende? Mas tudo bem. Tudo certo. Verso 14, lê aí no seu. 14. Porque todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, qual é a segunda evidência de salvação? Todos aqueles que são filhos de Deus, quer dizer, que entrou na família de Deus, que quando a pessoa é salva, ela passa a fazer parte da família de Deus, quer dizer, ela recebe a adoção, né, de filhos. O apóstolo Paulo ensina. Ela passa a entrar na família de Deus. Ela pode receber a mesma nomenclatura que Jesus recebeu. Jesus não era o Filho de Deus. Então todo aquele que é salvo, que recebe o Espírito de Deus, ele recebe o Espírito de adoção, porque o Espírito Santo é o Espírito de adoção que clama Abba Pai. Tá? Então ela entra na família de Deus. Então todos aqueles que são filhos de Deus, então veja bem, por que é uma evidência? Porque ela não deixa margem, ela não deixa dúvida. Todos aqueles que são filhos de Deus, não existe uma linha opcional nesse texto. O que isso quer dizer? Todos aqueles que são filhos de Deus, aqui não diz podem se tornar filhos, podem ser guiados pelo Espírito de Deus, precisam ser guiados pelo Espírito de Deus. Não diz precisam buscar ser guiados pelo Espírito de Deus. Aqui não diz isso. O que diz? Todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Entende? É como, sim, já vem no pacote, já vem tudo junto. Não existe uma busca opcional. Todos aqueles que são filhos de Deus então devem buscar ser guiados pelo Espírito de Deus, ou precisam ser guiados. Não. Se você é filho de Deus, você é guiado pelo Espírito de Deus. É o que a palavra de Deus diz. O Espírito de Deus te conduz. Ele te impulsiona, ele te leva. Entende? Ele vai assoprando e você vai acompanhando o seu sopro. Você vai indo, ele vai te guiando, ele vai te impulsionando. Agora, isso aí vai da experiência de cada um. Cada um tem a sua própria vivência com Cristo. Existem coisas que são comuns a todos nós, mas existem coisas que vai da particularidade de cada um, para onde o Espírito Santo está te guiando. O Espírito Santo às vezes vai guiar o José para um outro lugar, porque ele não vai levar o outro José. Digamos que o Espírito de Deus está levando o seu José lá para a Bahia. José, o senhor vai para a Bahia, eu tenho uma obra para você lá na Bahia. Agora, só porque o Espírito Santo está levando José para a Bahia, está levando esse José também para a Bahia? Ele está levando o José para outro lugar. Para a casa do vizinho que seja, ele está te levando. O importante é ele que está te levando. Acabou com essa viagem. Estou levando o José para a casa do vizinho ali. Eu quero ir lá. Entende, José? Entende? Ele pode levar você para a França, para Miami. Ele pode levar você para Angola, para Moçambique. Entende?
um lugar que você não gostaria muito de ir, não. Entende? África. E se ele levar você lá para onde tem aquele lugar lá, que tem aquelas crianças que morrem de fome? Haiti. Não. Etiópia. Etiópia. Cultura. Isso é meu irmão, velho. Entende? Você falou fez. Aquelas crianças cobertas de moscas. Entende? De repente ele vai levar você para lá. Ou ele pode levar você para a Europa, para a Torre Eiffel. Tá? Para você evangelizar na Torre Eiffel. O importante é quem te conduz, não para onde você vai. Tem muita gente que se importa para onde vai, mas não está muito ligado em quem está conduzindo. Tem muita gente na obra de Deus chamada, que foi colocada lá por homens, e não pelo Espírito Santo. Por isso tem tanta confusão, tanta desgraça, vamos dizer assim, tanto julgamento, tanta coisa errada, muitas vezes acontecendo no meio religioso em geral, no meio evangélico, no meio católico, no meio... Por quê? Porque tem muita gente que está num lugar onde Deus não colocou. Entende? Então tem muita gente que não está sendo conduzida pelo Espírito de Deus. Entende? O Espírito de Deus vai te levar, te conduzir ao quê? Ao amor, à ajuda, à caridade. Ele não vai te conduzir à fofoca, à maledicência, a falar mal dos outros, a julgar os outros. Entende? O Espírito de Deus vai te levar ao amor, à prática do amor, à prática do bem, à prática da caridade, a estar preocupado com as necessidades dos outros. Não preocupados com a conduta dos outros, mas com as suas necessidades primeiro. Geralmente nós nos preocupamos com a conduta dos outros, mas não com as suas necessidades. Então é um sinal de que alguma coisa está travando aí o espírito na vida dessa pessoa. O espírito te leva a se preocupar com as necessidades do seu próximo, não com a sua conduta, com a sua postura, tal. É claro que nós, quando pregamos a palavra, muitas vezes temos uma palavra de exortação para a vida das pessoas, quando elas andam por um caminho tortuoso, por um caminho errado. Mas mesmo isso é uma atitude de amor que nós temos, né? De querer ver o nosso irmão, a nossa irmã, as pessoas à nossa volta trilhando o caminho de Deus. O nosso desejo é a salvação das pessoas, né? Que elas estejam experimentando daquilo que nós estamos experimentando. Você está aqui comendo um pão, e se a outra pessoa ao seu lado não está comendo esse pão, você se preocupa em que ela come do mesmo pão que você. O Espírito de Deus te conduz a isso. Eu tenho pão, eu tenho um alimento, e a pessoa à minha volta tem o pão, tem o alimento. Eu falo isso tanto no nível espiritual quanto material. Entende? O Espírito te conduzirá a isso. Você está se alimentando da palavra, está se alimentando do Espírito. Você tem experimentado uma evidência extraordinária de novidade de vida, de salvação. Você sente o Espírito te conduzindo, te guiando, né? Você percebe que tudo parece que se encaixa na sua vida em relação ao reino de Deus, parece que tudo... Então você percebe que o Espírito de Deus conduz você. Porque há frutos disso, há evidências disso. Pessoas estão sendo transformadas por causa de você, né? Pessoas estão, de repente, recebendo a vida de Deus, porque você está ali naquele lugar, porque você está ali falando coisas, dizendo coisas, as pessoas estão sendo tocadas por Deus.
Então, é uma evidência de que você está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Agora, todo mundo vai te amar de paixão? Não. Vai ter aqueles que vão te caluniar, aqueles que vão te desprezar por causa disso, que vão se afastar de você, porque você está agora, só quer saber de Deus, só quer saber de Bíblia. Vai ter também, com certeza. Mas você continua no caminho do Senhor. Tá? Agora vamos lá. A última evidência. Romanos 8:16. Vamos ler também nas 3 versões. Lê aí, professor José. 16. 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Lê na sua versão. O próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. Lê, não. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Qual que é então a terceira maior evidência de que alguém é salvo? A testificação do Espírito no seu Espírito, dentro de você, no seu ser. Você não precisa que um pastor te declare salvo, você não precisa que um profeta profetize que você está salvo, você não precisa de nada disso. E aliás, essas coisas muitas vezes mais confundem a gente do que ajudam. O mais certo, o mais correto é nós termos a testificação do Espírito de Deus direto no nosso espírito de que somos filhos de Deus. Com certeza, né? Ele te dá uma certeza. Ele testifica no seu espírito. Ele não precisa de homem nenhum, de mediador nenhum, né, humano. Ele não precisa de profeta, ele não precisa de nada disso. Ele fala direto no teu espírito. Você me pertence, você é meu. Muitas vezes você está pensando uma coisa errada, ou está querendo tomar uma decisão que não é na verdade a que Deus quer que você tome. E aí vem o Espírito e testifica o que no seu coração? Você me pertence. Eu não quero que você ande por esse caminho. Essa decisão não é o melhor para você. Tá? Eu comprei você com o meu sangue. Você me pertence. Tá? Então, sempre quando a gente... Porque o ser humano é falho. O cristianismo não faz... Ser salvo não faz de você uma pessoa perfeita. Que não possa errar. Não possa... Mesmo sendo guiado pelo Espírito de Deus, vivendo uma vida sendo guiado pelo Espírito de Deus, você pode errar. Você pode pensar algo. Afinal, nós vivemos num mundo cheio de influências. Nós vivemos num mundo cheio de influências. Eu posso ser influenciado erradamente. Já ensinei coisas erradas para as pessoas. Já errei também. Já errei. Mas o Espírito vem e testifica no seu espírito. Olha, você me pertence. Não anda por esse caminho. Não é isso, não é esse tipo de palavras que eu quero que estejam na sua boca. Né? Não é esse tipo de atitude que eu quero que você tome. Eu vou dar um exemplo aqui da minha mãe, por exemplo. Quando ela estava grávida de mim, surgiu um falatório lá no meio da família de que eu não era filho do meu pai. A minha mãe ficou tão furiosa quando chegou essa intriga de família, né? Ela ficou tão furiosa, que ela saiu, ela ia lá na casa era a irmã do meu pai que fez essa declaração, esse comentário que chegou aos ouvidos dela. Ela saiu, foi lá, ela ia tirar limpa essa história. Entende? Aí
Quando ele estava lá no meio do caminho, já chegando lá na casa da minha tia, o Espírito de Deus parou ela. Falei, você não vai, e falou, você não vai falar nada. Eu cuido disso. Isso é uma pessoa que é guiada pelo Espírito de Deus. Entende? E se ela fosse e falasse e tirasse a limpo, a gente não sabe que consequência que isso poderia ter. Entende? Ela obedeceu ao Espírito e deixou para lá. E aí você vê que a cara do seu pai. Hã? Depois essa pessoa aí foi pedir perdão para minha mãe, viu que não tem nada a ver. Foi pedir perdão, de repente o perdão fluiu ali, essa pessoa pôde se arrepender. Agora, se a minha mãe fosse lá e tirasse a satisfação, poderia surgir uma situação que haveria uma ruptura ali da família, daquele relacionamento, que poderia destruir a família, destruir o relacionamento familiar. Mas alguém tem que se segurar, alguém. E quem é essa pessoa? Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Com certeza, minha tia não era uma pessoa, ela frequentava a igreja, ela era crente. Mas ela não era uma pessoa guiada pelo Espírito de Deus, tanto que fez essa declaração hiper maldosa, venenosa. Né? Parece que destila o veneno da boca da pessoa. Tem gente que é assim, tem tanta gente dentro de igreja que é assim. Entende? Parece que baba o veneno, porque só tem esse tipo de linguagem, só fala esse tipo de coisa, só fala mal dos outros, fala. Entende? O cara aparece com um carro novo ali, tá roubando. Tá se corrompendo. Entende? Às vezes o infeliz está lá, trouxe 100 carneiros pra cá. Sei lá, vê uma menina vestida de uma certa roupa, não, essa aí é prostituta, como ela está vestida, você não sabe. Você não sabe. Entende? Você não pode dizer isso das pessoas. Um cristão, alguém guiado pelo Espírito Santo, não diz essas coisas, ele não declara isso na vida das pessoas. Entende? Por mais que seja evidência, ela está com uma roupa ali que aquela roupa é o uniforme da pracinha do prostíbulo. Mas você não vai declarar para ela, essa é uma prostituta, você não pode fazer isso. O Espírito de Deus não te conduz a fazer isso. Você vai olhar como uma alma necessitada do Evangelho. Entende? Você não vai nessa prostituta, essa galinha, sabe, isso aqui. Esse tipo de linguagem o Espírito de Deus não põe, ele não leva, ele não conduz você a esse tipo de linguagem, tratar as pessoas assim. Entende? O Espírito de Deus te leva a pensar nas pessoas como almas que precisam do Evangelho. Entende? Então, uma pessoa guiada pelo Espírito de Deus vai sempre agir dessa forma. Entende? Ela não vai revidar as ofensas que recebe, não vai te tirar limpo, não vai dar o troco, ela não vai, tá? Alguém falou mal de você no Facebook, você corre pro Facebook, que isso é você, você, sua vagabunda, sem vergonha, por que você não falar isso? Sabe? Eu vejo isso, gente, crente nessa linguagem, gente de igreja, uma tratando a outra assim, entende? Então, isso são pessoas que não são guiadas pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai sempre te levar para um outro lado. Entende? E essa é a maneira como ele faz para que as pessoas vejam em você algo diferente. E possam. Ela te ofende, te ofende, te ofende, e você nunca revida, nunca revida. Nunca. Chega uma hora que ela
Pô, peraí. O que tem esse camarada aí? Ofendeu, tá? Eu provoco ele, Eu vou caçar provoco ela e ele nunca fala nada. De repente aí o Espírito de Deus começa a agir. Muita gente se converteu assim, gente. Muita gente acabou encontrando Jesus por causa do testemunho de uma pessoa. Mas eu acabei até saindo um pouco do assunto. É certeza da salvação. Então a evidência bíblica de salvação, da salvação, a terceira que eu estou falando, é a certeza, é a testificação no Espírito de que você é filho de Deus. Aquele que é salvo, ele não fica com aquele dilema: será que eu sou salvo? Será que Deus me ama? Será que Deus está guiando a minha vida? Será que Deus, sabe, quem está sendo guiado pelo Espírito de Deus não entra nesse dilema. Será que eu sou salvo? Será que Deus me ama? Será que Jesus vai... Será que Ele está cuidando de mim? Será que Ele está cuidando dos meus filhos? Será que Ele está cuidando... Sabe, aquela dúvida sempre na vida da pessoa, não crê, não confia, é que pode estar lhe faltando essa evidência importante, certeza da salvação. Entende? Outra coisa aí que muitas vezes acontece, pessoa que está sempre buscando profeta, está sempre buscando palavra dos outros. É uma pessoa que não tem a testificação do Espírito no seu Espírito. Por isso ela está sempre consultando profeta, consultando esse, consultando aquele, porque não tem uma segurança, uma testificação do Espírito, no seu Espírito. A pessoa que tem essa segurança, que tem essa testificação, ela não precisa ficar correndo atrás de profeta, nem de profecia, nem de revelação. Ela é guiada pelo Espírito de Deus. Entende? Não estou falando que não possa haver essa administração sobre a sua vida em determinado momento, mas você não precisa disso, você não busca isso. Quando alguém se aproxima de mim e começa a profetizar, se é uma profecia realmente de Deus, eu me preocupo. Por que Deus não pôde falar comigo? Mas, 99% dessas profecias que vêm para segurar a gente não passam de profetadas. Entende? Falo sem medo de errar. Não busque profecias nem profetas. Busque a evidência da testificação do Espírito no teu Espírito. Nós vivemos uma nova aliança. A nova aliança é o Espírito de Deus dentro de nós. Você vê lá o Velho Testamento, o profeta Eliseu, o profeta Elias, o profeta Isaías. Nós estamos numa nova aliança. A profecia dentro da nova aliança, ela não tem nada a ver com a profecia do Antigo Testamento, onde os reis eram guiados pelos profetas, onde o profeta ia ali e falava isso para tal pessoa, para aquela pessoa. Isso é a antiga aliança. Na nova aliança, a profecia tem uma outra conotação. A gente não vai entrar agora nesse assunto. Tá? Porque, na verdade, Deus quer falar com você no seu espírito. Ele não quer usar profeta para falar com você. Não é a vontade dele. Ele só levanta um profeta para falar com você quando ele não consegue penetrar em você. Você está tão duro de coração, e que ele muitas vezes é obrigado a usar, a levantar Às vezes a profecia, gente, nem é aquela lá, não, alguém põe a mão na sua cabeça, começa a furar em línguas, começa a interpretar. Não, muitas vezes Deus fala com você através de uma pregação, através de um estudo como esse.